o que esperar na ultrassonografia obstétrica inicial e a partir de quando eu vejo o bebê e posso escutar os batimentos cardíacos pela ultrassonografia. Ao final dessa live você vai ter a resposta para essas duas perguntas. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindas a essa live sobre um tema que ganhou aí uma relevância muito grande do final de semana para cá, né? E o meu objetivo aqui é trazer conhecimento para você, tá? Quero aproveitar enquanto vocês vão entrando, né, para pedir, né, que vocês possam aqui do lado tem um balãozinho de dúvidas, que vocês possam enviar suas dúvidas aqui nesse balãozinho, que aí até no final da live eu vou buscar responder algumas dúvidas. E também tem o coraçãozinho de curtir. Você pode já curtir agora, que o Instagram, quando você curte, ele ajuda a entregar para mais pessoas. E durante a live também você pode estar curtindo, que isso aí vai também... o Instagram entende que o conteúdo que vai estar sendo entregue aqui durante essa live, ele é um conteúdo relevante e que está sendo relevante para você aí do outro lado que está assistindo a live, certo? Um outro pedido importante que eu quero aqui aproveitar, você possa compartilhar. Antes da gente começar realmente, compartilha com quem você acredita que vai precisar desse conteúdo. Tem um aviãozinho aqui também nesse canto, você pode enviar e compartilhar esse conteúdo com quem for se beneficiar com ele, tá bom? Lembrando aí que, como eu mencionei logo depois da introdução da live, o motivo, né, dessa live ter surgido é uma live que não estava prevista, mas devido realmente à repercussão da reportagem da Folha de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo, no final de semana, e que eu postei, me veio uma certa indignação, posso dizer assim, por conta das informações que ali continham naquela reportagem. Eu li a reportagem do começo ao fim e, enfim, muitas coisas ali super questionáveis. E aí essa live surgiu por esse motivo, que eu pensei, preciso levar conhecimento, preciso levar informação sobre a verdade, sobre o que esperar da evolução da gravidez. Que aqui a gente vai falar de ultrassonografia, aspectos ultrassonográficos, mas nada mais é do que a evolução da gravidez realmente, desde lá do início, da ovulação, fecundação, tudo que acontece, e aí sim, correlacionando isso aqui do começo com a linha do tempo da gravidez e o que esperar nas ultrassonografias. Porque aí tem dúvidas muito frequentes nesse sentido que vão ser esclarecidas durante a live, tá bom? Certinho? E aí, eu dei uma breve introduzida aqui nessa questão, mas eu imagino que quem está aqui, né, pode até colocar aqui nos comentários, ó, manda para mim aí nos comentários, qual o nível de fake news essa reportagem foi, ou se você porventura acredita que tem um cunho de verdade ali, ou se de repente você está em dúvida, opa, de repente eu acho que pode fazer sentido. Manda aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Pode mandar aqui. Você acha que é fake? Se foi fake, você acha que é fake, realmente fake das grandes? Manda aqui nos comentários fake, muito fake news. Ou se não, pode mandar também que você acha que foi verdade. E aí? Fake. Cristiane já mandou aqui, muito fake. Um fake já bem grande, um E. Deixar bem claro já ao zero. Realmente, essa reportagem, ela foi muito fake. As informações ali contidas não condizem com a realidade. Ponto. Isso precisa ficar bem claro ao zero. Não vou nem deixar para responder isso no final, já vou começar
com essa informação. Tendo isso, né, em mãos, aí a gente vai começar também a partir para o conhecimento, aquilo que eu falei para vocês. Essa linha do tempo da gravidez e o que é esperado pela ultrassonografia de acordo com essa evolução da gravidez. Tá? E ainda assim, eu quero aqui deixar bem claro, né, que surgiu também, né, e a gente percebe uma nuance de abordagem, né, por essa reportagem, por ter um cunho não necessariamente científico. Tá? Eu quero aqui deixar bem claro também, antes da gente começar propriamente no conteúdo que está previsto para a gente abordar, para a gente conversar, que o objetivo principal dessa live é levar conhecimento para você. Então, quero trazer aqui conhecimento, informação científica e da prática clínica sobre esse tema, sobre essa evolução inicial da gravidez, e que isso possa realmente fazer parte da realidade de muitos de vocês possam ter essa ciência. E que, né, o objetivo, a gente não vai ter aqui nenhum cunho político, ideológico ou de qualquer outra natureza. A live será baseada puramente em ciência, evidência e prática clínica. Combinado? Quero apresentar para vocês aqui, ó, este moldezinho, este baby. Postei ontem nos meus stories. Quem viu, é um moldezinho que tem no meu consultório, trouxe aqui para casa, para o meu apartamento. É um molde de 8 semanas, já mostrando aqui para vocês que é como que é um bebê, mais ou menos 8 semanas, ó. Vocês podem ver, ele já tem a parte do rosto, da face e o corpo. Você já tem um esboço já de extremidades, ó, um brotinho em relação às extremidades, os bracinhos. E ele já tem o que a gente chama de foice, né? É simétrico. Então aqui é um bebezinho de 8 semanas. Eu estava até pensando em dar um nome para ele. Eu pensava em dar um nome aqui para ele. Será se rola? Eu pensei em Baby Clever. Baby Clever. Aí o babyzinho molde de 8 semanas. Que vocês podem ver. Aqui é claro, é um molde grande, exemplar, mas que... Vou mostrar aqui para vocês. Como exemplo, ele tem uma medida em torno de 15 milímetros a 20 milímetros mais ou menos. É no tamanho do feijão. Aqui, ó, vocês podem ver aqui na minha camisa, né? Trouxe até um feijãozinho aqui para vocês poderem ver também, como exemplo. Então você tem... Aqui é um molde, claro, maior, amplificado, mas que a gente consegue ver já as estruturas embrionárias nessa fase de 8 semanas. E aqui um feijãozinho de exemplo para você ver. Esse é o tamanho, deixar ele aqui do lado. Esse aqui, ó, o tamanho desse feijão, é um tamanho de um embrião de mais ou menos 8 semanas. 8 semanas já sabemos, vai ter embrião, vai ter batimentos. Essa medida vai ser em torno de 15 a 20 milímetros. Então tem sim embrião com batimentos já com 8 semanas. E a gente vai ver durante a live quando que começa a já aparecer. Você que fez ultrassom inicial, coloca aqui para mim também, nesse comecinho, quero saber. Nem ia fazer essa pergunta, me veio agora. Com que idade estacional você estava e que você ouviu o coraçãozinho do bebê a primeira vez? Você que está aqui, digníssima, manda aí. Você estava com quantas semanas que você ouviu a primeira vez o coraçãozinho batendo? Que eu sei se já mandou, 6 semanas e 4 dias já conseguiu ouvir. Aí já temos, né? 6 semanas e 4 dias. Quem ouviu? Quem fez ultrassom nessa fase inicial e conseguiu ouvir bem precoce? Aí com 6 e 4. Excelente, excelente. 7 semanas e 3 dias. Ótimo. A gente já vê aí que ali, justamente por volta já de 6, 7 semanas, ó, já consegue já perceber muito nitidamente os batimentos cardíacos. Já perceber embrião e também batimentos, né? Eu tô aqui pensando, não vou entrar nessa... Mas é muito nítido na imagem.
Você que está aí mandando a idade gestacional, quando que eu vi os batimentos, tem até quem está mandando o ritmo cardíaco no ultrassom, quantos batimentos por minuto estava tendo. É muito visível, nós conseguimos visualizar, sim, o embrião, medir, ver o coração batendo, minúsculo, mas vemos, e conseguimos aferir aquilo. Isso que você escuta no ultrassom, que é feito no ultrassom, não são células, são estruturas, tecidos embrionários, já em desenvolvimento, né? Para quem lê o artigo, essa reportagem, vai entender o porquê que eu estou falando isso. Mas não são células. Células não têm batimentos, células não batem, células não fazem barulhos ao ultrassom. São tecidos. É tecido cardíaco funcionando. A gente tem tecido embrionário ali também. Certo? Vamos lá. A partir dessa introdução, vamos entrar no conhecimento. E eu tenho um convidado super especial. Que surgiu a oportunidade da gente fazer essa live juntos. Que é o Dr. Flávio Braga, um grande amigo que a gente já não é a primeira live que a gente faz juntos. Convite para ele, para a gente aí e começar com o conteúdo em si. Né, meu amigo? Beleza? E olha aí! Suave? Tudo bem? Tudo certinho. Estamos aí, gente! Boa noite, boa noite! Tudo bem? Tudo. Muito obrigado aí pelo convite, tá? Eu Vamos. fico muito agradecido porque hoje, boa noite para todo mundo aí, minhas seguidoras do Arley. Hoje, Arley, eu fiquei estarrecido, para falar a verdade, né? Eu fiquei decepcionado. Eu comecei a ser marcado por alguns colegas logo cedo no meu Instagram e eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu abri o celular assim, aí eu vi sua postagem, eu fui lá e já comentei, né? E é impressionante, né, a desinformação, né? A gente, em 2022, com grande parte dos colegas que trabalham com fetal no Instagram, né, a gente ter tanto acesso à informação, a gente vê um veículo de informação super respeitado falando uma asneira, né? Desculpa a expressão, mas uma asneira. E publicando isso, né, de forma expansiva, né? Porque a gente está vendo isso num jornal, né, que tem uma publicação muito grande. Então, isso é uma coisa muito complicada quando a gente pensa para falar de tanta coisa que a gente informa, de tanta coisa que a gente sempre está aqui batendo na tecla. E aí eu me dou a liberdade de falar que teve um viés nem um pouco científico, né? Eu comecei hoje o meu dia falando que as minhas convicções, né, políticas, espirituais, não tem nada a ver com isso aqui. Realmente é bater contra a desinformação, bater contra informações que não são verdadeiras, que têm que ser abolidas, né? Porque não tem por que a gente levar uma informação que não tem nada a ver, com um cunho bem maldoso, para falar a verdade. Então, eu agradeço demais aí o convite para a gente discutir sobre isso. E casou, Arley, de eu ter feito uma live na segunda-feira sobre sono e embriologia, né? Então, expliquei para o pessoal o aparecimento das estruturas a cada semana, e aí a gente vê uma postagem totalmente desnecessária, como essa que a Folha fez, né? Nada condizente com a realidade, né? E com o que a gente realmente vivencia. Felizmente, a gente percebe realmente que não teve um cunho científico, não teve uma revisão, né? Com certeza, por um Não. profissional médico, muito menos da área da ultrassonografia, né? Como nós trabalhamos, ou da área de obstetrícia mesmo, porque Qualquer obstetra área, para falar a verdade, dentro da disso, né? medicina, Médico é para ter esse conhecimento relacionado a isso. sem Então, dúvida. quando eu vi no domingo à noite, cara, essa reportagem, eu tava no Instagram também
vi, aí eu, não acreditei. Eu fui ler, li na íntegra. E eram umas coisas assim que, enfim, eu acho que nem vale a pena. Acho que nem vale a pena a gente, na verdade, ficar dando muita, Eu muita. acho que a gente está vivendo uma fase muito complexa no nosso país, sabe? É, e isso não tem nada a ver com medicina, né? A partir do momento que afeta a medicina, afeta a informação para pessoas que precisam, como as gestantes, a gente tem que bater de frente, né? Eu não estou aqui fazendo campanha, não estou falando da minha posição política, mas esse tipo de desinformação é vergonhoso, né? Porque a gestante já é uma pessoa que tem medos, tem inseguranças, e aí vem um veículo de tal importância, né? Falando sobre uma coisa que não tem nada a ver, todo mundo sabe quando deve começar a fazer o acompanhamento, né? E até uma informação dessa até oferece risco, né? Porque você pensa em pacientes que podem passar por gestação ectópica, ela vai pensar, então não vou fazer um ultrassom precoce, vou deixar para fazer um ultrassom lá com 12, 15 semanas, vou deixar passar o morfológico de primeiro, vou, sei lá, né? Quando eu sentir o É, bebê, eu faço ultrassom, é um completo desserviço, né? E o nosso sem dúvida. objetivo aqui, na verdade, é promover conhecimento, Informação, difundir sem dúvida. informação para quem está, é um serviço aí de qualidade. Vamos conversar? Eu, Bora. antes da gente entrar propriamente na parte de sonoembriologia, né, que eu acho que você vai somar bastante nesse aspecto mais detalhado da sonoembriologia, acho que um ponto importante da gente frisar é a relação, a importância dessa ultrassonografia inicial que a gente faz, né? Quais são os aspectos que são importantes? Então, primeiro a datação, que é uma ultrassonografia que a gente utiliza para poder já ter uma base em relação à idade gestacional, né? Apesar de ter até alguns profissionais, alguns lugares que recomendam a datação com base no morfológico do primeiro trimestre, né? Mas aí você já pode utilizar essa ultrassom com o objetivo de datar a gestação. E tem a questão da viabilidade, que é o que a gente vai observar aqui né, no próximo tópico, justamente essa evolução. O que a gente espera passo a passo aparecer, quais estruturas a gente espera que apareçam inicialmente. E tem um aspecto interessante aqui quando gravidez gemelar, né? Que em gravidez Sim, gemelar é o principal, é a melhor época para a gente poder fazer aquela sim. classificação, né? Quanto à Definir a corionicidade, corionicidade. a minionicidade, quantidade de Sim, placenta, quantidade de líquidos. Então, sim, são 3 pontos aqui que eu trago como relevante, como importante para a realização dessa ultrassonografia de forma precoce, já com sim. 10 semanas. Em alguns casos, o paciente tem um diagnóstico mais tardio, não tem oportunidade, mas sempre que possível é importante que seja feito. Arley, eu costumo falar com as minhas pacientes que o primeiro exame deve ser feito a partir da sexta semana da data da última menstruação, quando pelo menos tem ali uma noção que existe a sexta semana, né? Porque tem muita gente que tem irregularidade menstrual, ou quando o beta-HCG está de 1.500 a 2.000. Então, porque ali provavelmente a gente vai ter já alguma estrutura embrionária para termos uma confirmação da viabilidade. Na quarta semana, é um ultrassom que muitas vezes, quando é feito, gera muita ansiedade. Né? Na quarta semana a gente tem, gente, somente um saco gestacional, né? Então não ajuda muito. A não ser aquela paciente, muitas vezes, que teve um sangramento, uma dor forte, você precisa avaliar. Né? Então, o ultrassom antes da sexta semana, eu falo que somente se tiver um sangramento, uma dor muito forte, a gente precisa pesquisar se, primeiro, o saco gestacional está dentro do útero ou não. A gente pode desconfiar de uma gestação ectópica, né? Será que não está ali na trompa, no ovário e outras localizações que a gente pode ter? E outra coisa é ver a questão da evolução, né? Então eu sempre recomendo a partir da sexta semana. Na sexta semana, mais ou menos, a gente já vai ter um saco gestacional, uma vesícula vitelínica e um embrião, né? E aí já provavelmente já tem ali um BCE, né? Antes disso, ainda é muito cedo, a gente só faz realmente quando tiver uma indicação para isso, né? Uhum. Exatamente. Que seja aí com 6 semanas é um período interessante, justamente que a gente já espera a visualização de embrião. Mas tem uma questão interessante que você abordou, né? É que se a gente pode usar o beta-HCG quantitativo como referência, É né? E legal. para paciente que não tem uma menstruação muito regular, ou às vezes até a gente mesmo se surpreende com quem tem irregularidade menstrual,
mas que de repente faz a ultrassonografia e a datação ela não é condizente com Bate. aquilo que é esperado, não bate com a idade É a gestacional. primeira maior dúvida. Exatamente. A Então, esse primeira ultrassom, maior dúvida. ele tem esse valor grande, um grande valor nesse sentido, de a gente confirmar realmente a idade gestacional. E aí você falou que com 4 semanas a gente geralmente vai ter, no máximo, aí um saco gestacional. E por quê? Essa idade estacional que nós mencionamos, né, para quem já está aqui acompanhando a gente e de repente não tem essa informação, não necessariamente é uma idade gestacional ali ultrassonográfica, é uma idade gestacional menstrual, que leva em consideração a data da última menstruação. Então, o paciente, ela ovula, digamos, um paciente com ciclo regular de mais ou menos um mês, 28, 30 dias, ela vai ovular no meio desse ciclo, com 14, 15 dias. E aí, depois dessa ovulação, é que vai ter vir todo o processo de fecundação, de nidação e tudo. Então, quando tem um atraso menstrual, teoricamente, essa paciente, ela já tem ali de 4 para 5 semanas e pode ter uma ultrassonografia ainda sem saco gestacional, né? Ainda, de repente, ter uma nessa terceira para quarta semana, comecinho da quarta semana, pode ser feita ainda uma ultrassonografia sem saco gestacional, sem nada, onde ela vai ser com aspecto normal da fisiologia, da ginecologia feminina, da segunda fase do ciclo menstrual, né? Que a gente vai ter ali até visualiza corpo lúteo, vê um endométrio espessado e tudo mais, mas que a gente não visualiza saco. Agora, quando você tem um saco gestacional ou um beta-HCG acima de 1.500, 2.000, costuma usar 2.000, que a gente tem uma margem de segurança maior, né? Isso. Acima de 2.000, então a gente aí já tem que achar esse saco gestacional, ele já tem que ser visualizado a ultrassom. Ou dentro da cavidade intrauterina, ou fora. E se não tiver lá, se tiver vazio, vai ter que procurar fora. Eu gosto de passar para o pessoal assim, quem está vendo aí, as digníssimas. Pessoal, quarta semana, saco gestacional. Da quarta para a quinta semana, saco gestacional e vesícula viterínica. Da quinta para a sexta semana, saco gestacional, vesícula viterínica e embrião, né? E aí a gente já começa, na sexta semana, a avaliar os critérios de viabilidade. Eu tenho saco gestacional, eu tenho vesícula viterínica, qual o tamanho desse embrião, né? Para a gente ver se eu tenho que ter um batimento, né? Então, embriões aí a partir de 3 milímetros podem apresentar um BCE e até 7 milímetros tem que apresentar um batimento. Então, todo embrião acima de 7 milímetros, sem batimento, nós pensamos já numa gestação inviável, uma gestação que não existe uma viabilidade, porque naquele tamanho de embrião já temos que ter um batimento. Sim, perfeito. E tem um outro critério de viabilidade também, que é o saco gestacional. Tendo em vista essa evolução que você mencionou, que é primeiro saco gestacional, depois vesícula e depois embrião, então, num determinado tamanho, quando esse saco gestacional alcança um determinado tamanho, que é de 25 milímetros, que é o diâmetro médio, então você faz todas as medidas de saco e faz a média. Esse diâmetro médio, quando ele é maior do que 25 milímetros, se ainda não é visualizado embrião, infelizmente, essa é uma gravidez considerada como inviável, uma gravidez que não vai evoluir mais, porque a gente já espera que tenha, sim, evoluído com o embrião. De mais ou menos de 15 a 22 milímetros de saco gestacional, a gente já tem que ver a vesícula viterínica, né? E igual ou superior a 25, pelo protocolo da SWOG, você já pode pensar numa gestação inviável se eu só tiver ali o saco gestacional. Uma coisa muito importante a gente passar para o pessoal é que muitas vezes a gente vê medidas do saco gestacional que não respeitam tantos protocolos, né? Então, assim, o saco gestacional, gente, não é só uma medida, não é lá fazer uma medida e, mediu 25. Não, existe um protocolo de medida, então são 3 medidas ortogonais que vão me dar uma média, né? A própria máquina dá isso automático para a gente, e aí, a partir desse momento, você tem mais segurança para falar que é uma gestação inviável, né? E é massa da gente entender, assim, porque a cada semana tem aparecimento de uma estrutura. Então, por exemplo, eu vi um saco gestacional há 2 semanas atrás. Passou-se 2 semanas e não apareceu embrião, opa, né? Alguma coisa não está legal, não estou tendo o desenvolvimento embrionário que eu espero do primeiro trimestre. Exato, esse é um outro critério, né? Justamente não ter evolução. Renata Lopes. Área.
Tudo bem? Tá na área. Esse é um outro critério, né? Então a gente tem o tamanho do saco já, se tem 25 milímetros de diâmetro médio ou mais, sem embrião é um critério, porque aí, como você mesmo falou, até 22 milímetros a gente já espera que tenha, então a gente tem ainda uma margem de 3 milímetros. Mesma coisa nos batimentos, ali com 4 milímetros mais ou menos, a gente já consegue identificar batimentos, mas aí você tem uma margem também, então até 7 milímetros. Se é maior do que 7, então se não tiver batimentos em viabilidade, se não tem essa evolução esperada. Ou eu vi saco, demorei 10 dias, 15 dias, não teve uma evolução, também é um critério de Eu acho inviabilidade. que é uma época gestacional onde a gente vê muitas dificuldades técnicas dos colegas, né? E se você respeitar a cronologia, não tem tanta dificuldade. E também é uma época que, quando você entende os sinais de inviabilidade, fica mais fácil de conversar com a paciente. Ah, eu não vi o batimento com o embrião acima de 7. Ah, eu não vi aparecimento do embrião com um saco gestacional diâmetro médio acima de 25. Ah, eu estou vendo uma vesícula vitelínica que está muito maior do que o esperado para aquela idade gestacional. Exemplo, uma vesícula vitelínica hidrópica acima de 7 milímetros. Então, você já vai conversando com a paciente, já vai explicando o que está sendo visto, até para não ter aquela coisa assim, ah, não desenvolveu, Uhum. né? Eu gosto de preparar a paciente. Olha, eu estou vendo aqui uma alteração que pode ser compatível com um sinal de inviabilidade. Lógico que vamos observar, vamos acompanhar, né? Mas esse primeiro trimestre, ele gera dúvida quando a gente não pensa da fisiologia do aparecimento embrionário, das coisinhas ali, fica muito mais fácil de entender, né? Então, eu considero... você falou uma coisa importante sobre datação. Eu, particularmente, eu prefiro fazer a datação em exames superiores à oitava semana, sabe, Alan? Eu acho que ali com 6 semanas o embrião pode estar um pouco encurvadinho ou muito grudado ainda na vesícula vitelínica. Então, eu uso o primeiro exame de 6 semanas somente para viabilidade. Então, gestação é viável, está aparecendo tudo legal, o batimento está dentro do esperado, uma coisa que a gente não falou, o batimento também tem um padrão esperado, né? Sempre acima de 100 batimentos por minuto, né? Abaixo disso a gente não vai decretar que é uma gestação inviável, mas vai acompanhar. Eu gosto de falar, às vezes chega alguns exames para mim muito precoces, um batimento de 90 e poucos, mas está ali pequenininho ainda. Olha, começou a bater agora, vamos ver daqui uma semana, né? Pode ser que ainda você pegou ali no início do botão cardíaco começando a bater, que ele não começa a bater acima de 100, ele começa mais devagar, né? Então, essas nuances têm que ser observadas em relação ao primeiro trimestre, porque ele vai definir. Então, a datação, geralmente, eu faço acima da oitava, é uma época que nós, seres humanos, temos uma variação biológica menor. Então, todos nós somos iguais, né? Mas, assim, todos nós fomos iguais naquela época, então fica mais fácil fazer uma boa datação. E é importante vocês entenderem que a datação ela é um mapa da gestação. Não tem como eu falar lá no fim de crescimento fetal, de percentil, se eu não tenho no primeiro trimestre uma boa datação, né? Sim, com certeza. Essa evolução, esse entendimento, ele é importantíssimo. E a gente percebe, né, muitos profissionais. Eu mesmo já tive profissionais que recorreram, vieram até mim perguntar, questionar, ô Ali, aqui ainda não identifiquei batimento, o que que você acha? Tem um saco, não tem embrião. Eu acho que ter essa clareza realmente da fisiologia e dos critérios para definir, né, a inviabilidade ou uma suspeita em relação à viabilidade ou não, para você poder fazer esse controle, é muito importante, é essencial, é fundamental. E E aí tanto a que gente. existem até, só te interrompendo, nomenclaturas para isso, né? Existe uma gestação que é viável, uma gestação de viabilidade incerta, uma gestação inviável, uma gestação de localização desconhecida, quando você não acha nada, ou uma gestação ectópica. Então, é fácil quando você coloca protocolo no exame, né? Então, existe ali formas de você descrever e de acompanhar, que fica muito mais fácil. Sim, sim, exatamente. E aí a gente meio que estamos já na sexta, sétima semana, a gente comentou aqui sobre, aqui eu acho que a gente já meio que já foi para cereja até, né? É. Porque, sinceramente,
Exatamente. Para mim, o conteúdo mais importante e relevante dessa live é esse. Você ter um entendimento, quando a gente fala em sonoembriologia, ultrassonografia obstétrica inicial, é entender quais são os aspectos que a gente avalia no ultrassom para a viabilidade. Que esse é um ponto importante para a gente como profissional e para o paciente. Querendo ou não, é um exame que gera muita ansiedade, né? Muitas vezes é o primeiro ultrassom, então gera muita ansiedade para quem vai fazer. E aí, a gente passa já ali para 7ª, 8ª semana, a gente já, com 8 semanas, tem 2 estruturas, né? Que a gente já considera como se tivesse uma, tá no seu estágio final de formação, digamos assim, de organogênese, que é o coração. Ele já está ali com 8 semanas já praticamente formado, depois disso ele vai só crescer, né? Vai só ali ter hipertrofia, crescimento. E a gente tem já as estruturas primitivas do sistema nervoso central, já a partir de 8, 9 semanas já começam a aparecer, né? E a gente já, nessas estruturas primitivas, a gente já começa a identificar também algumas delas, com 8, 9 semanas do romboencéfalo, e logo depois a gente consegue ver as 3 vesículas, né? Também cerca de uma semana depois, o pró, o mesen e o romboencéfalo. Então, é fascinante realmente quando a gente consegue identificar isso. Eu acho um absurdo uma pessoa ter a cara de pau de falar que com 9 semanas não consegue ver embrião, sendo que com 9 semanas eu estou vendo o cérebro do embrião, né? Eu estou vendo o batimento do embrião, eu estou vendo o esboço dos membros do embrião, né? Movimentação, muitas vezes. De 9 para 10 semanas, já tem movimento, consegue ter movimento, já vê o bloquinho lá e todo eu falo que com 8 semanas parece aquele ursinho de gelatina, sabe? Parece assim de gelatina. Ele já tem os cotoquinhos dos bracinhos, as perninhas e já mexe. Só voltando uma coisa aqui que eu achei pertinente, uma pergunta. Uma pessoa perguntou aqui, se eu vejo vesícula vitelínica, eu vou ter embrião? Gente, a vesícula vitelínica é um prolongamento do abdômen do embrião, que ela se descola, entre aspas, e aí ela vai saindo um pouquinho de perto do embrião e ela é ligada ao embrião, ao ducto ônfalo-mesentérico. Então, sim, no começo, o embrião e a vesícula são a mesma coisa. Se você teve o aparecimento da vesícula na 5ª semana, provavelmente você vai ter o aparecimento do embrião. A não ser que você tenha, o que o Arley falou é muito legal, uma alteração cardíaca na maioria das vezes, né? Porque geralmente esses bebês que não são viáveis, eles têm alteração genética e provavelmente alteração cardíaca, né? E o coraçãozinho ali se formou com algum defeito grave que não conseguiu bombear o sangue para o bebê todo, ele não desenvolveu. Mas a vesícula vitelínica é uma estrutura embrionária. Perfeito. Excelente, exatamente. Então a gente espera assim que tenha um aparecimento, apesar de que nesses casos, e a gente sempre pensa, principal causa de inviabilidade no primeiro trimestre de abortamento acaba sendo cromossomopatias, como você falou, tem grande associação com cardiopatias, né? E essa evolução, uma coisa que é interessante, a gente já percebe bem as boas estruturas, já além das vesículas, tem os brotos, né? A gente já consegue ver ali de membros se mexendo, como o próprio o moldezinho que eu tenho aqui de consultório semana, você já vê já. Ó, todos nós tivemos um rabinho, viu, gente? Esse comentário aí, abre aspas, todos nós já tivemos um rabinho. E ter um entendimento dessa evolução é crucial. A gente a parte intestinal também a gente já tem um desenvolvimento. Existe a chamada herniação fisiológica, que já pode ser vista aí também nessa fase de até em torno de 10 semanas, né? A herniação fisiológica, mas que já é ali o processo de fechamento da parede abdominal e que é normal. Eu recebo muito, Arley. Recebo assim como hérnia umbilical. Gente, não existe hérnia umbilical antes da 11ª semana, né? Você tem que entender que a parede abdominal, entre aspas, às vezes não cabe todas as estruturas que tem ali do intestino e ela hernia um pouquinho, só que depois isso volta para dentro, né? Então,
você só pode falar de onfalocele ou gastroesquise, que seja, né, no morfológico de primeiro, ali entre 12 e 13 semanas. É necessário aguardar. A herniação fisiológica, ela é normal, né? Você vai ver em todos os bebês, ali na inserção do cordão no umbigo, vai ver uma parte um pouco mais espessa, às vezes consegue ver ali até um pouquinho de alça. Normal, não é uma alteração e não precisa ficar desesperado. Eu já recebi vários laudos, feto, nem é feto, está na transição. Embrião com sinais de hérnia umbilical, né? Então, hérnia umbilical só depois da 11ª, ali para a 12ª semana, que se persistir aquele tipo de imagem, sim, a gente pensa. E uma coisa legal da gente falar, quanto menor a idade gestacional, maior o risco de inviabilidade, né? Quanto maior a idade gestacional, com a evolução, né, vai diminuindo o risco de perda gestacional. Então, as perdas gestacionais do primeiro trimestre geralmente acontecem mais precoces, né? O bebê que passou ali da 12ª semana tem muito menos risco de uma inviabilidade do que um bebê com 6 semanas. Exatamente. E é interessante realmente esse comentário, que tem muitas pacientes às vezes até questionam ali no momento do exame, e a gente recebe em caixinhas, tem, às vezes por conta até de história de perda, e vai fazer ultrassom morfológico, até mesmo com 16 semanas ali para genital, e ainda questiona, e o que a gente fala, né, que a gente sempre fala é isso. Olha, já chegou até aqui, quanto mais evolui, menor vai ser o risco realmente de ter uma perda. Então, cada semana é uma semana, a gente entende, a gente compreende isso, mas que é uma semana a ser comemorada, realmente, a ser celebrada, porque o esperado é que esse risco diminua cada vez mais e a gravidez vá E é normalmente. importante a gente entender também, Arley, eu não sei, porque existem várias formas de classificar, e aí, às vezes, cada colega acaba usando de uma forma, né? A SWOG fala muito ali entre da 9ª para a 10ª semana, que eu falo que o embrião sobe de patente, né? Vira um feto, que é o aparecimento dos núcleos de ossificação. Então, é uma fase muito importante, porque você já consegue ver sinais de acrania, ver sinais de anencefalia, né? Porque não vai ter o aparecimento dos núcleos de ossificação entre a 10ª e a 11ª semana, e também os sinais de hemimelia, né? Que hemimelia, gente, seria algum membro que não se formou, porque naquela época você já vê membros, né? Diferentemente dos brotos dos membros, que vão ser vistos ali na 8ª semana, na 10ª semana você já vai ver ali os membros. Não vai conseguir ver os dedinhos, porque nessa época os dedinhos são mais grudadinhos, né? Mas já tem membro, então você pode ver membro. E eu não sei como é que você classifica isso. Você também usa isso da 10ª semana para falar que é um feto? A partir de 10 semanas. Então, Isso. geralmente, realmente é esse marco que eu uso, a partir de 10 semanas. Até 10, período embrionário, de 10 em diante é o período mesmo já fetal. E a questão dos marcos que a gente pontuou aqui, né? Visualização de romboencéfalo, visualização das 3 vesículas primitivas do sistema nervoso central. É interessante quando a gente faz ultrassom e a gente já identifica esses marcos, a gente já fala, aqui vai ter realmente em torno de 8, 7 semanas. E na hora que você vai fazer o CCN, tá lá, dá realmente ali, né, aproximado. Porque realmente é bem definida essa evolução, né? E é uma coisa importante também é confirmar essa questão do CCN. Por que datar? Você faz a datação a partir de 8, né, semanas, que eu acho muito válido. Na minha prática, eu costumo às vezes usar, se às vezes o paciente vem para avaliação e ela fez um ultrassom já com batimentos, geralmente esse embrião já tem já uns 3 a 4 milímetros. Então, eu costumo considerar pelo menos um ultrassom já com batimentos cardíacos embrionários, já com BCE ali presente. E eu que a gente comentou aqui também no começo. Essa fase é ideal para fazer a datação porque sofre menor influência de questões externas lá no ambiente intrauterino. À medida que vai crescendo, que vai evoluindo a gravidez, esse ambiente intrauterino vai sendo influenciado por hábitos maternos, por Patrulha. comorbidades maternas, uma insuficiência placentária, uma pré-eclâmpsia, um diabetes. Então, todos esses fatores acabam influenciando e
fica menos fidedigno, né? A margem de erro para a questão de datação, ela acaba aumentando ainda mais e acaba sendo menos confiável. Então, e a datação sempre pelo CCN, medida do comprimento cabeça-nádegas, ali da cabeça até o bumbum, literalmente, do bebê. A partir daí, hoje a gente tem também com os aparelhos já mostrando, né? Ele automaticamente já dá para a gente, de acordo com a medida do CCN. Eu Essa acho que datação. cada semana a gente tem os critérios de viabilidade e de inviabilidade, né? Fica mais fácil trabalhar quando você respeita esses critérios. Como eu disse lá no começo, o não aparecimento das estruturas. Depois, quando aparece uma vesícula acima do esperado, uma vesícula, às vezes, vesícula murcha, com aumento da ecogenicidade, você já fica mais de olho. Ah, o embriãozinho está mais hidrópico, né? Que pode ser visto, que às vezes não tem nada no embrião, mas já fica ali, ó. Eu, geralmente, em embrião hidrópico, eu não costumo falar tanto. Eu espero a próxima semana para avaliar realmente, principalmente se estiver com batimento dentro do esperado, evolução normal. Já tive vários casos de embrião um pouquinho mais hidrópico e não ter nenhuma alteração, né? Lembrar que aquela fase, o metabolismo pode ser influenciado por muita coisa, como você disse, que pode às vezes afetar, mas dar importância aos sinais que o embrião, que a gestação vai nos passar, né? A própria diferença do tamanho do saco gestacional em relação à CCN, né? Já dá uma olhadinha, olha, eu tenho um saco gestacional pequeno. Eu, particularmente, é uma coisa muito visual para mim, sabe? Porque a gente faz tanto exame, está tão acostumado, que quando eu vejo um saco gestacional mais vazio e o embrião ali coladinho, eu já fico, opa, vamos fazer daqui uma semana, vamos ver como é que está evoluindo, né? E não é chegar para o paciente e falar, olha, o seu embrião não vai desenvolver. Sim. Chegando mais nessa semana, eu acho que também um pitfall que acontece muito, né, ali da 11ª semana, é o atraso da fusão das cavidades, que o pessoal às vezes confunde muito com hematoma retocoriônico. E o hematoma retocoriônico também é um fator que tem que ser observado. Existe um critério para falar de inviabilidade duvidosa, né, quando você tem um hematoma muito grande, acima de 40%, mas eu vejo muito esse atraso da fusão das cavidades, que é uma coisa normal, tá? E que a gente também tem que avaliar de uma forma humana, que eu falo, calma, teve sangramento, né? O hematoma é hematoma, gente, é diferente do atraso da fusão das cavidades. E a gente, assim, às vezes a gente vê hematoma paciente assintomática completamente. E você vê que é justamente isso. Às vezes a gente tem uma epidemia de hematomas subcoriônicos, isso gera muita ansiedade. E, para ser bem sincero, na prática, na minha prática, eu pouco vejo. Eu tenho poucos casos, em boa parte realmente são pacientes sintomáticas. Você comentou uma situação interessante que do embrião hidrópico. Eu tive um caso recente, tem 3 semanas, um mês mais ou menos. Eu fiz o morfológico do primeiro trimestre desse casal. Faz 2 semanas. E eles vieram comigo um mês atrás. Estava ali com 9, mais ou menos. Feto super hidrópico. Casal de médicos. Mas foi isso. A conversa foi isso. Ó, existe sem hidropsia, os riscos são esses. Um risco de inviabilidade é esse. A gente conscientiza, orienta e vamos conduzir. Vieram para o morfológico, tudo completamente normal, impressionante. Fazer marcador bioquímico, inclusive, com eles, normal, tudo normal, cara. E assim, até orientei, olha, muito provavelmente foi uma imaturidade do sistema linfático aí, né? Até pensamos na possibilidade de pesquisamos algumas infecções, veio ok. E aí ficou por isso e vamos seguir normal, acho que nem precisa. Esse caso que eu tive, eu já tive alguns, né? Mas esse caso que eu tive chamou a atenção, porque no morfológico de primeiro trimestre, o bebê tinha aqueles sacos jugulares, sabe? Que o próprio protocolo da FMF descreve, né, como causas de aumento da TN, né? E esse feto não tinha aumento da TN, né? Mas tinha os saquinhos jugulares, que não era ali aquele saco, né? Era só 2 saquinhos jugulares, né? E eu já tinha lido sobre isso, já tinha estudado, mas nunca tinha visto um caso que é um atraso, para falar a verdade, do desenvolvimento linfático da região cervical, né?
e esse feto era um embrião que já era um pouquinho hidrópico, mas também teve o desenvolvimento todo normal. Eu acho que o que a gente está falando aqui são coisas que precisam de organização, precisam ser feitas no primeiro trimestre, porque repercutem muito no segundo e no terceiro trimestre, sabe? Desculpa prolongar muito, mas a gente está quase ali chegando no morfológico. Essa É semana evolução, né? É evolução, é essa inevitável, semana a né? gente teve um caso muito impactante, assim, de uma paciente que fez o morfológico de primeiro trimestre, tinha um rastreio de pré-eclâmpsia importante, né? Não entraram com o medicamento, nem com a conduta em relação à prevenção, né, da pré-eclâmpsia, não tinha uma boa datação, né? E agora, com 30 semanas, ela tem um feto restrito que já está mostrando sinais de sofrimento fetal, né? Então, uma insuficiência placentária ali iminente. Então, é importante a gente passar isso para vocês, que o exame tem que ser feito seguindo o protocolo desde o começo. Se eu não tenho uma boa datação, eu vou ter Isso. atrasos, às vezes, na idade gestacional, não vou conseguir saber se aquele bebê realmente tem um percentil baixo, alto, eu não sei a idade gestacional, né? Bagunça um pouco. Se eu não faço uma boa datação, às vezes eu não sei nem quando eu devo fazer o morfológico de primeiro, que é o exame mais importante da gestação. Então, a base de tudo está no primeiro trimestre. Primeiro com a datação e depois com os rastreios do morfológico de primeiro, né? Para ter uma gestação tranquila, é necessário isso, né? Que ali a gente tem todo o mapa de tudo que pode acontecer na sua gestação. E assim, acontece mesmo. Né? O rastreio da FMF não é uma brincadeira, é um estudo extremamente complexo que foi feito durante anos e eu tenho milhares de casos que eu já acompanhei de pacientes que não fizeram, né, o rastreio e acabaram evoluindo com restrições importantes, com problemas graves em relação à prematuridade. Tudo é muito bem definido, né? Nós temos aí instituições, sociedades, fundação, que estabelecem muito bem. Eles estudam isso e trazem para a gente, baseado realmente em pesquisa, do que eles têm de dados, de números ali, para a gente poder colocar em prática. Então, é importante que seja colocado em prática toda essa evolução, acompanhamento ultrassonográfico inicial, critérios de viabilidade, de inviabilidade, como a gente comentou, riscos, né, em relação à inviabilidade, e aí entrando no morfológico, né, que o morfológico daria mais umas 2 lives, no mínimo, mais umas 2 lives. Que aí, mas é muito importante realmente a conscientização que precisa ser levada para a Sem sociedade, dúvida, assim, da sem dúvida. importância da ultrassonografia. Não é apenas uma ultrassom, um exame. Existem critérios muito bem estabelecidos, existem situações a serem avaliadas ali, que o profissional ele também precisa estar capacitado e qualificado para realizar esse Ale, tipo. antes de entrar no morfo, eu só queria falar com o pessoal em relação ao hematoma, que a gente só citou. Um critério de inviabilidade em uma paciente que tem um hematoma é ele ser superior a 40% da área do saco gestacional, né? Então, assim, fazemos medidas, né? Desenhamos o hematoma, desenhamos a área do saco gestacional e hematomas superiores têm maior chance de evoluir com o descolamento do saco gestacional e, inevitavelmente, o abortamento, né? Hematomas menores, eles têm menor chance, mas eu já tive vários hematomas também maiores que evoluíram muito bem. Só que é a questão de ter atenção, opa, eu tenho um hematoma muito grande, né? Então, vamos alertar, vamos conversar, passar informação para o obstetra. Eu não entro muito nessa questão de conduta em relação ao tratamento de hematoma. Eu acho que isso é uma coisa que cada obstetra entende que deve ser feita do jeito que ele tem uma experiência, segue algum protocolo. Mas a estratificação de risco do hematoma retocoriônico é muito importante, porque é uma área do saco gestacional que se descolou da cavidade, né? E quando ele está numa área nobre, tipo um córion frondoso, existe um risco maior de ter um descolamento importante, né? Isso. Meu amigo, eu... Vamos para as perguntas? Tem algumas perguntas. Tem até Bom, uma aqui, deixa eu ver. Ah, não, aqui é um comentário em relação à questão do profissional que faz. É importante que se tenha tempo também, né? Eu acho que é um aspecto relevante para esse comentário aqui. O que a gente pode somar é isso, que às vezes é o profissional que não tem tempo
para parar para explicar. Ele tem ali muitos exames, ele tem 10, 15 minutos para poder fazer cada exame, e aí ele, por mais que às vezes até que ele queira, tem uma boa vontade, mas ele não tem tempo. Ele está numa situação que não consegue. Então, não à toa nós temos aí uma agenda que, felizmente, hoje, para cada exame, nós disponibilizamos cerca de 1 hora, e com isso a gente consegue fazer tanto a ultrassonografia, durante o ultrassom, com calma, explicar, e ainda depois do ultrassom também, explicar mais situações, esclarecer dúvidas, principalmente quando há algum tipo de alteração. Então, tempo é algo importante para que a gente consiga realmente exercer a função. Atender com tempo é atender de forma humanizada, né? Eu falo que eu não estou atendendo pacientes, eu estou fazendo amizades, né? Porque muitas vezes a gente conversa mais do que o próprio tempo do exame, né? Tem exame que é rápido, o exame de primeiro trimestre é bem rápido, assim, quando não tem nenhuma complicação, mas ali você é o tempo de fazer amizade, de conversar com a paciente, de explicar as prováveis alterações, de realmente alertar sobre as coisas que podem acontecer. Eu tomei uma atitude, tem mais ou menos uns 3 a 4 anos, que foi realmente sair do plano de saúde e atender minhas pacientes 1 hora para cada paciente, praticamente. Então, hoje eu atendo menos, mas eu converso mais e eu gosto de conversar, então tá ótimo. Perfeito. E esse é o cenário que a gente tanto almeja. Tem um ponto aqui interessante, uma dúvida aqui pra gente, colocar aí. O ultrassom pode errar quanto tempo? Pelas minhas contas, são 6 semanas, o médico falou 7. Quer responder essa? Deixa com você. Que Vamos depois eu embora. vou comentar um negócio. Essa é uma confusão, né? Que é sempre feito. Primeiro ponto, eu acho que é importante trazer aqui nessa resposta. A datação, uma vez feita, ela não muda. Ponto. Isso aqui é algo que tem que ficar bem claro. Uma vez que foi feita a datação no primeiro trimestre, de preferência, ela não vai mudar mais. Por mais que você tenha uma biometria no ultrassom que venha depois, considere a primeira, a inicial. E, como a gente comentou, esse embrião, nessa fase inicial, ele sofre menor influência. Então, aquele tamanho é o tamanho que é esperado realmente, do ponto de vista genético, que ele tenha. Então, a margem de erro, uma margem de erro para a ultrassonografia, ela é muito pequena. De 3, no máximo 5 dias. Então, uma ultrassonografia que é feita até mesmo ali com até 14 semanas, vai dar aí no máximo 7, estourando 7. Mas se você faz com menos de 10, até 10, a gente pode considerar até 5 dias de margem de erro. E é possível fazer a datação de 2 formas, né? Você pode fazer a datação tanto pela última menstruação e quanto pelo ultrassom, pela primeira ultrassonografia, e considerar essa margem de erro, ou simplesmente usar a ultrassonografia direto. Como é que você costuma fazer na prática? Eu uso a data da última menstruação para me guiar em relação ao meu primeiro exame. Só isso. Eu não dato pela data da última menstruação. Eu geralmente, como eu falo, eu gosto de datar acima de 7 semanas. Mas uma coisa importante passar para as digníssimas, a variação da menstruação pode acontecer. Às vezes você não tem um ciclo bonitinho. E outra coisa, vocês acham que vocês engravidaram no dia que vocês tiveram relação. Isso é uma fake news, tá, gente? Quase engasgou. Muitas vezes a fecundação acontece até 72 horas depois da relação. Isso já é uma variação. Porque o espermatozoide fica ali, ó, navegando de boa até encontrar o óvulo, né? Quando o espermatozoide está num ambiente que é propício para ele, ele não morre tão fácil. Então ele fica ali. Então não significa que você teve a relação no dia do seu aniversário que você engravidou no dia do seu aniversário. E isso já já implica em relação a uma variação. Mas o que eu faço hoje é data da última menstruação me guia para fazer o primeiro exame. E uma coisa também importante, Arlen, não se assustem se o profissional que trabalha com fetal olhar o último exame. Eu não gosto de ver laudo, eu vejo imagens só. Eu pego as imagens, né, e fico olhando. E falar assim, sei lá, você fez o exame com 6 semanas e aí você veio para fazer um com 8. Olha, mãe, eu vou redatar. Só que a partir de agora a gente vai usar a nossa. Porque às vezes uma CCN que você ficou um pouco desconfiado, ou uma CCN muito precoce,
né? Você não está ali querendo levar aquela datação, porque muitas vezes são pacientes que vão até o fim com a gente, então eu prefiro redatar e seguir a minha quando eu não estou confiante na CCN que foi feita anteriormente, tá? Sim, sim. E a gente, né, consegue identificar realmente, às vezes é um exame que a gente não consegue confiar tanto. É. Manda mais. Aqui, essa aqui, ela vai extrapolar um pouquinho, mas vamos lá. Extrapolar um pouquinho o tema da nossa live. De quanto em Eu quanto respondo? tempo pode fazer Primeira coisa, ultrassonografia? depende da complexidade da gestação, né? Tem gestação que a gente faz ultrassom todo dia, no fim, né? As pacientes ductodependentes precisam fazer ultrassom todo dia. Mas uma coisa importante é, o ultrassom não emite nenhum tipo de radiação, né? A única coisa que tem no primeiro trimestre em relação a isso, existe uma recomendação da ISOG, que é a Sociedade Internacional de Ultrassonografia e Ultrassom em Ginecologia e Obstetrícia, de não usar o Doppler no primeiro exame, porque dizem que pode gerar efeito de cavitação e tal, apesar que hoje em dia todas as máquinas têm um controle térmico, né? É muito difícil, mas assim, eu prefiro respeitar, eu uso o modo M, então muitas vezes a paciente não vai ouvir o batimento no primeiro exame, mas vai ver, né, o batimento. Mas a periodicidade do ultrassom vai depender muito do grau de complexidade, do seu histórico. Por exemplo, a paciente com colo curto, com o histórico de perda gestacional, vai fazer mais ultrassom, né? Vai rastrear esse colo. Uma paciente que tem risco de pré-eclâmpsia, muitas vezes a partir da 28ª a gente vai acompanhar quinzenal para entender qual o canal de crescimento desse feto. Mas geralmente é feito um ultrassom no primeiro trimestre. Se tiver numa data legal para fazer a datação, beleza. Depois o morfológico de primeiro, né, com 12 semanas, de 12 a 13 semanas. É uma data que eu gostaria de passar para vocês, porque assim, os protocolos falam de 11 semanas a 13 semanas e 6 dias, né, o morfológico de primeiro. Só que, gente, uma dica para vocês, fazer morfológico com 11 semanas não é fácil. Se você puder marcar, marca de 12 a 13, porque eu sou chato, eu gosto de ver o sistema nervoso central inteiro, eu faço todos os cortes, plexo coroide, terceiro ventrículo, quarto ventrículo, aqueduto de Silves, eu olho o tronco, eu olho tudo, e com 11 semanas, muitas vezes é difícil, né? Então, ali, fez ali o morfológico de primeiro com 12 a 13, se você for fazer a sexagem ultrassonográfica a partir da 16ª semana, morfológico de segundo com 22, e aí o Doppler, a partir de 28, vai depender da complexidade da gestação. Mas se tiver que fazer ultrassom direto, caso exista uma necessidade, sim. Mas não é para marcar ultrassom toda semana, porque aumenta a ansiedade, né? Uhum. Mas é seguro. Essa tem relação, voltando aí... Uai, não compartilhou? Foi uma que, na verdade, eu coloquei sem querer agora há pouco. Deixa eu ver se Manda. vai agora. Com 5 semanas é normal não ver vesícula? Peladum estaria com 8. E aí é mais ou menos o que a gente conversou aqui, né? Né? A gente... Depende do saco gestacional, né? Exatamente. É avaliar bem o tamanho do saco gestacional, né? Se não tem vesícula, não foi visualizado embrião. Então, é ver esses critérios que nós comentamos na live, durante a live aqui. Qual o tamanho desse saco gestacional? E aí, com certeza, existe o que a gente chama de um erro de data, né? A última menstruação, a data da última menstruação, que não é compatível com a idade gestacional, no caso ultrassonográfico com achado. Arley, nesse caso, eu até pensaria em uma coisa que é mais difícil de confirmar no ultrassom, mas é o caso do pseudo-saco gestacional em gestação ectópica, né? Sim, também é uma situação a ser avaliada, com certeza, bem Porque hoje, lembrado. pela DUM, mesmo que tenha uma variação, pô, já teria que ter visto ali. Mas nesse caso, a primeira coisa é fazer um beta-HCG quantitativo e ver quanto tá. Se tiver menor que 1.000, realmente é uma gestação muito no início, pode ficar tranquila, né? Mas agora, um beta-HCG, nesse caso, acima de 2.000, somente com imagem de saco gestacional, será que é um saco gestacional? Pode ser uma pseudo, que a gente chama de pseudo-saco gestacional, que é um acúmulo de líquido dentro da cavidade uterina, só que a gestação mesmo está rolando em outra área da trompa, né, ou da região cornual ali. Exato. Isso pode estar
é um ponto que o profissional que vai fazer, né, ele precisa levar em consideração. Sim. Tenho aqui mais umas 2 ou 3 perguntas que volta exatamente nesse ponto, que eu acredito que é uma dúvida frequente para todo mundo. Vou trazer uma dessas, que é justamente sobre essa questão de você fazer ultrassom e não ter o achado, né? Você viu o saco estacional, fiz ultrassom pela DUM, estaria com 6 semanas e 5 dias. Na Ultra deu 44 milímetros, 5 semanas e 1 dia e não tinha embrião. Estou muito apreensiva. Voltando novamente ao que a gente comentou. Acho que um ponto interessante aqui, essa medida de 44 milímetros é realmente a medida do diâmetro médio? Ou é apenas uma das 3 medidas do saco estacional? Então, isso precisa estar bem claro. E caso seja, né, uma medida do diâmetro médio do saco estacional, a gente tem uma medida acima de 25 milímetros. Então, já assim, teríamos que visualizar embrião, e aí é um caso de uma gestação de inviável, né? Então, confirmar realmente se essa medida de 44 milímetros do saco estacional é o diâmetro médio ou se é apenas uma medida, e a partir daí fazer essa análise. Acho que, como eu até tinha comentado anteriormente, o ponto central dessa live, além de reforçar que a partir de 6 semanas já visualizamos sim embrião, já conseguimos identificar e Tem ouvir vida! Vida! batimento, já tem vida. A partir de 6 semanas já tem vida visível, né? Sim. E aí, além disso, é ter o entendimento dessa evolução do ponto de vista ali da fisiologia mesmo embrionária e ultrassonográfico, do ponto de vista ultrassonográfico, dos marcos dessa evolução e os critérios para caracterizar uma gravidez como uma gravidez viável, com risco É, ou inviável. quando a gente usa os protocolos, não é difícil, sabe? Exato. Eu não consigo entender, às vezes, a dificuldade, né? Quando você segue os protocolos, entende o aparecimento das estruturas embrionárias, é fácil de entender, né? Eu acho que muitas vezes a dificuldade é de passar isso para o paciente, né? Que tem que ser de forma humana. Mas não é muito difícil fazer diagnóstico de uma gestação inviável, ou então falar com o paciente, olha, vamos aguardar mais uma semana, né? Deixa as coisas irem aparecendo na gestação. Eu falo muito que a construção do diagnóstico dentro da medicina fetal é tempo. Porque eu entendo que os pacientes muitas vezes querem um diagnóstico a partir do momento que a gente fala. Só que muitas vezes a gente precisa entender como vai evoluir, né? Não é só um exame, é um conjunto de exame, ou às vezes associa outros exames, como exames genéticos ou outras coisas, ou um beta-HCG, no caso do primeiro trimestre, né? Quantas vezes eu coloco no laudo, sugiro Associar. correlação com beta-HCG quantitativo, né? Porque naquele momento eu não estou entendendo qual é a evolução. Muitas vezes é o primeiro exame e eu sempre coloco, né? Me traz o beta-HCG, manda para o telefone da minha secretária para eu entender e volta com uma semana, porque com uma semana tem que aparecer alguma coisa, como a gente explicou para vocês. Da quarta para a quinta tem que aparecer vesícula vitelínica, da quinta para a sexta tem que aparecer embrião, né? E até 7 milímetros de CCN tem que ter batimento. Então é mais fácil quando você joga esse protocolo nos exames e aí as coisas não geram tantas dúvidas. Perfeito, perfeito. Meu caro amigo, Tamo infelizmente eu junto. vou precisar suspender a live. Eu tenho um Tá bom, compromisso né? daqui a pouco. Tá maravilhoso. Se deixasse. A gente já estava entrando no mofo de primeiro. E se Não, mas deixasse, realmente, vamos se ficar no não primeiro tivesse primeiro. esse compromisso daqui a pouco, com certeza a gente ia entrar aqui e acabar 10 horas. Enquanto o Instagram Fica à vontade. deixasse, a gente ia seguir. Agradeço realmente aí por sua participação, colaboração com todo o conhecimento, expertise, prática que você trouxe aqui na live. Tenho certeza que ajudou bastante quem estava aqui. Se você não segue ainda o Dr. Flávio Braga, porventura, não segue, tá? Que é digníssimo que me segue, vá lá, segue. Ele tem bastante conteúdo do acompanhamento gestacional Obrigado. ultrassonográfico e de muito valor. Podem ir lá e acompanhá-lo, que vocês vão com certeza somar bastante conhecimento. Lei.
Muito obrigado mais uma vez, né? Já tem tempo que a gente divide esse espaço aqui de live, já falamos bastante coisa. Só que eu queria finalizar a live agradecendo você, suas seguidoras, e dizer que eu vou além, né? Eu não acredito que a vida começa com 6 semanas. Para falar a verdade, a vida de um feto, de um filho, de um embrião, começa no desejo de engravidar. Toda vez que um casal tem a vontade de engravidar, ali começou uma vida. Então, não venham me falar de vida que não é vista. Tenham respeito com a vida dos fetos, né? Tanto que está no meu Instagram, vidas fetais importam muito, porque são o futuro, né? Nós precisamos respeitar as vidas, né? E a gente nem tocou no assunto aqui sobre aborto, esse tipo de coisa, que nem é o viés que a gente quer seguir, porque isso tem jurisdição, tem justiça para falar sobre isso, né? Assim, mas o que tem que ter respeito é com a vida. Então não venham me publicar uma matéria totalmente sem noção como essa, querendo ter um viés político ou outra coisa, né? Que nós vamos bater de frente, porque nós somos médicos e nós sabemos o que estamos falando. Com certeza absoluta, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite. Quero aproveitar essa live sobre esse tema de ultrassonografia obstétrica inicial. É um tema que não está no meu e-book. Para quem ainda de repente não baixou o e-book dos top 5 ultrassonografias obstétricas, né, a serem feitas na gestação, vai lá no link da bio aqui no meu Instagram, pode ir lá e baixar esse e-book. Vai falar, é um plus praticamente. Esse aqui, digamos que é uma sexta ultrassonografia que é relevante e importante. Ela não está lá. E se você quiser saber sobre as outras 5 ultrassonografias, sobre essas top 5 ultrassonografias, baixe esse e-book e estude ele, que com certeza vai te ajudar bastante durante a gravidez. Grande Flávio. Falou, meu obrigadão querido. Mais uma vez. Forte abraço. Tchau, tchau. Boa noite.